Olá, nono ano, tudo bem? Vamos lá fazer a correção do último quiz que eu mandei para vocês sobre a tabela periódica. Vamos fazer a resolução comigo, vamos lá. Vamos lá então. A primeira questão, primeiro tem uma instrução aqui para você reler a página 50, né, para poder responder e olhar a tabela periódica, claro. Aí tá assim. A tabela periódica sofre alterações ao longo do tempo, sofreu alterações ao longo do tempo até chegar ao formato atual. Como a tabela periódica está organizada, está hoje organizada? Vamos lá. Aí vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. Vou colocar ela aqui. Tá aqui, ó. Se você reparar aqui, você vai ver que aqui nós temos aqui, ó, número atômico. É bem nesse cantinho aqui, ó, esquerdo no alto, nós temos o número atômico. O que que é o número atômico mesmo? Vocês lembram? É o Z. Ele é a quantidade de prótons que tem no elemento. Então aqui nós temos o hidrogênio, e ele está aqui, ó, na tabela periódica, ó, no cantinho esquerdo. Ele é o primeiro. E ele tem o número atômico 1, ou seja, ele tem um próton. Aí se você seguir para o lado de lá, ó, é o segundo elemento. É o hélio. Ele tem número atômico 2 aqui nesse cantinho. Depois o terceiro elemento está aqui, ó, o lítio tem 3, ou seja, ele tem 3 prótons. Depois o berílio tem 4 prótons. Depois o boro tem 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10 e assim por diante, até chegar no último aqui, ó, que é o ganesônio, ele tem o número atômico 118, quer dizer que ele tem 118 prótons dentro do núcleo. É bastante, né? Bastante prótons dentro. Bom, o que que é o número de prótons, então? É o Z. Então, o que está acontecendo com a tabela? Ela está organizada em ordem crescente, porque vai crescendo os números, ordem crescente de número atômico, ordem crescente do Z. Então, essa é a resposta que a gente vai procurar ali na questão. Vou voltar para ela aqui. Tá lá, ó. Ordem crescente de massa atômica? Não. Ordem crescente de número de massa? Não. Ordem decrescente de massa atômica? Não. Ordem crescente de número atômico? Ordem crescente de número atômico, é isso mesmo. Então, essa é a alternativa aqui, ó. Letra D. Depois, ordem decrescente de número atômico? Não. Os números vão crescendo e é o número atômico que vai crescendo. Beleza? Então, a letra D é a resposta da número 1. Bom, a número 2 está dizendo assim: abaixo, marque dois cientistas que, trabalhando independentemente, sugeriram um sistema de classificação dos elementos, que depois viria a se tornar a primeira tabela periódica. Eu vou colocar aqui o texto da página 50. Está aqui, ó, um pedacinho do texto. Deixa eu só colocar assim para poder mexer. Está aqui, ó. Ele começa contando a história aqui do século XIX. No segundo parágrafo, olha lá. Trabalhando em 1869, né, vou colocar aqui a setinha. 1869, trabalhando de maneira independente, dois cientistas, Júlio Lothar Meyer, na Alemanha, e Dmitri Mendeleev, na Rússia, sugeriram um sistema de classificação para os cerca de 60 elementos químicos conhecidos na época. Então, eles montaram a primeira tabela periódica. Quem foi? Julius Lothar Meyer e Dmitri Mendeleev. Então, vamos procurar esses dois nomes na resposta ali. Vamos lá. Albert Einstein? Não. O brasileiro Ayrton Senna? Não, Ayrton Senna era piloto de Fórmula 1, né? Alemão Julius Meyer? Opa, esse aqui. Depois, inglês Robert Hooke? Não, Robert Hooke até é cientista, sim, mas ele é aquele cara do microscópio. E o russo Dmitry Mendeleev está aqui. Então é para marcar essas duas respostas. Só isso, beleza? Vamos para a próxima. A questão 4 diz assim. Aliás, a questão 3 diz assim: a tabela periódica atual possui quantas linhas? Quantas linhas tem a tabela periódica? Responda apenas com o número. Vamos dar uma olhadinha na tabela periódica? Deixa eu subir aqui. Tá aqui. Olha lá, deixa eu diminuir um pouquinho. Quantas linhas tem a tabela periódica? Vamos contar aqui comigo, ó, nas setinhas aqui, ó. Uma linha, que é essa linha que só tem dois elementos, hidrogênio e hélio. Duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco, seis, sete. Essas duas de baixo não contam, porque elas na verdade estão aqui, ó, dentro da linha 6 e dentro da linha 7. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. É só isso que é para responder lá na questão. Então vamos lá?
Aqui simplesmente você vai colocar, olha o que está dizendo ali, responda apenas com um número, sem ponto, sem nada. Então você vai só colocar o 7, acabou. Depois, a número 4. A tabela periódica possui quantas colunas? Responda apenas com o número. Vamos lá na tabela de novo. Quantas colunas tem a tabela? Vamos lá. 1, 2, 3. Está até numerado aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 colunas na tabela periódica. Então vamos lá. Vamos lá. Você vai colocar só 18 aqui. Só isso, tá? Colocar o número ali. Ok? Vamos para 5. A número 5 diz assim: que nome damos às linhas da tabela periódica? Tá? São 7 linhas, nós vimos, né? Acabamos de responder, são 7 linhas. Que nome a gente dá para essas linhas? Bom, vamos dar uma olhadinha lá na página 50. A página 50 está dizendo aqui, ó, aqui embaixo, ó, aqui, ó, no penúltimo parágrafo aqui, ó. Na tabela periódica atual, os elementos químicos estão dispostos em 7 linhas horizontais e em colunas, numeradas de 1 a 18, ou seja, 18 colunas. Nas linhas denominadas períodos, as linhas são denominadas períodos, tá? Encontramos os elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, no mesmo período, mesmo número de camadas eletrônicas. As colunas, conhecidas como grupos ou famílias, reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Ou seja, no mesmo grupo, os elementos têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, nós temos aqui os períodos, que são as linhas, e nós temos os grupos ou famílias, que são as colunas. Tá? Só uma coisa que aqui o texto não está dizendo, mas os períodos também são conhecidos como séries. Períodos ou séries. Então, vamos lá achar a resposta. Está dizendo ali, ó, que nome damos às linhas da tabela periódica? As linhas são períodos ou séries. Períodos ou séries. Tá? E embaixo, que nome damos às colunas da tabela periódica? As colunas são os grupos ou famílias. Certo? Beleza, então vamos para o próximo. Então, o número 7 diz assim: os períodos ou séries da tabela periódica são as 7 linhas horizontais. Beleza, acabamos de ver isso. No mesmo período, quando tem elementos no mesmo período, nós encontramos. Vamos dar uma olhadinha lá no texto para a gente ver o que a gente vai encontrar? Vamos ver a resposta que está lá. Está aqui, ó. Voltar de novo ali no texto, ó. Na tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos em 7 linhas e 18 colunas. Nas linhas, denominadas períodos, encontramos os elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Ok? Ou seja, os elementos que estiverem no mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Se é um elemento que tem 5 camadas, camada K, L, M, N, O, são 5, quer dizer que ele está no quinto período. Se é um elemento que tem três camadas, K, L, M, quer dizer que ele está no terceiro período. Então, os elementos que estão no mesmo período têm mesmo número de camadas. Vamos dar uma olhadinha lá, então, nas alternativas? Vamos lá, então. Elementos com o mesmo símbolo? Não. Elementos com a mesma quantidade de camadas eletrônicas? Sim, mesmo número de camadas. Depois nós temos lá, elementos com a mesma característica química? Não. Elementos com o mesmo número de elétrons na última camada? Não. Esse aqui é a próxima resposta, a gente vai ver já. Tá? Então, olha aqui, ó. Seguindo já para número 8. Os grupos ou famílias da tabela periódica são 18 colunas verticais. No mesmo grupo encontramos, vamos lá para o texto. Olha o que diz aqui embaixo, ó. As colunas, conhecidas como grupos ou famílias, reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada, né? Camada de valência nós vimos que é a última camada. De novo, ó, os elementos no mesmo grupo ou família têm o mesmo número de elétrons na última camada. O mesmo número de elétrons na última camada. Vamos lá para a alternativa? Elementos com o mesmo símbolo? Não. Elementos com a mesma quantidade de camadas? Não. Essa aqui é a resposta anterior. Elementos com a mesma característica química? Não. Elementos com o mesmo número de elétrons na última camada. Elétrons na última camada. Beleza? Tem o mesmo número de elétrons. Ok, vamos para a próxima página. Bom, a questão 9 está dizendo assim: qual o estado físico do mercúrio em condição ambiente, 25 graus Celsius, ou seja, numa temperatura normal, temperatura ambiente comum, agradável. Qual é o estado físico do mercúrio? O mercúrio é aquele que fica dentro do termômetro, né? Aquele líquido cinza. Então, já até falei a resposta.
Mas vamos dar uma olhadinha ali na página 51, está dizendo logo de cara aqui, ó, os metais, com exceção do mercúrio, são sólidos em condição ambiente, temperatura 25 graus e pressão de 1 atm. Em geral, apresentam elevadas temperaturas, tá? Então, se eles disseram que os metais eles são sólidos, o que que o mercúrio ele é? Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Tem ele aqui na letra B, ó. Tá dizendo ali do lado, ó. O mercúrio é líquido em condição ambiente. O mercúrio é líquido. E os outros metais são o quê? São sólidos, né? Tá aqui, ó. São sólidos em condição ambiente. Então a gente já consegue responder as duas questões de uma vez. Vamos lá. Qual o estado físico do mercúrio em condição ambiente? Bom, acabamos de ver que o mercúrio ele é líquido. E aqui embaixo, com exceção do mercúrio, qual é o estado físico dos metais em condição ambiente? Bom, os metais eles são sólidos em condição ambiente. Beleza? Só isso, vamos para 11. Bom, aí aqui sem querer eu coloquei 2 número 11, mas não tem problema, são questões separadas. Vamos dar uma olhada na primeira ali. Assinale 3 alternativas que são características dos metais. Vamos dar uma olhadinha lá na página antes de escolher a alternativa? Vamos olhar aqui os metais de novo, ó. Os metais estão aqui em cima. Os metais, eles são sólidos, ok, é uma característica, eles são sólidos em temperatura ambiente. Eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. O que que quer dizer isso? Para derreter, fazer a fusão, e para evaporar, para ferver os metais, a gente precisa de uma altíssima temperatura. O ferro, por exemplo, é lá perto dos 1500 graus para ferver ele, para derreter ele, né? Para ele de uma barra metálica virar um líquido. Então é alta temperatura de fusão e ebulição. E também aqui está dizendo que os metais também têm brilho, são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Então eles brilham, você pode polir eles, eles ficam brilhantes, né? Já visto as panelas aí de alumínio. O cromo, né? O cromo que é usado para cromar peças de moto, de carro, peças de casa, né? Fica cromado, bonito. Usa o cromo. E o níquel também. Instrumento, trompete, saxofone, eles têm aquela lata brilhante, porque eles são feitos de metais. Depois, eles são bons condutores de calor, ele transmite bem o calor. Se você tiver uma barra comprida de ferro e pôr fogo numa ponta, a outra ponta também esquenta rapidinho, porque o calor ele se propaga pela barra até o outro lado. Isso, e corrente elétrica, né? Por exemplo, aqui embaixo está mostrando o cobre. O cobre é um bom condutor de eletricidade. Ele é usado nos fios elétricos. O ouro é melhor ainda, mas não dá para ficar comprando fio, né? Fio elétrico de ouro, instalando fio nos postes de ouro, porque o ouro é um metal mais raro e ele é muito caro, né? É um metal precioso. Bom, então vamos dar uma olhadinha nessas características aqui, né? E vamos ver as alternativas lá. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, não possuem brilho? Não, né? Nós vimos que eles possuem brilho. Então aqui, ó, tem brilho? Tem brilho. Nós temos que assinalar 3 alternativas. 3 alternativas. Depois, são maus condutores de corrente elétrica? Não, nós vimos que eles são bons condutores de corrente elétrica. Depois, possuem baixas temperaturas de fusão e ebulição ou possuem altas temperaturas de fusão e ebulição? Nós vimos, acabamos de ver que é altas temperaturas de fusão e ebulição. Então são essas 3 alternativas aí. Agora deixa eu subir aqui para a gente já ir para 11, a outra 11 aqui, né? Vamos assinalar também aqui 3 alternativas que são características dos não metais. Então vamos lá dar uma olhadinha dos não metais. Vamos voltar para o texto aqui. Está aqui embaixo, ó. Os não metais podem ser sólidos, líquidos ou gases. Então a gente pode encontrar não metal sólido, está aqui embaixo, ó, um pó aqui, ó, de enxofre. Depois nós temos aqui o gás cloro e aqui nós temos o líquido, que é o bromo. Então nós temos sólido, líquido e gasoso. Pode ter os três. Ok, em geral, apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. Baixas temperaturas, ao contrário dos metais aqui em cima, né? Que tem altas temperaturas, os não metais têm baixa temperatura de fusão e ebulição, ou seja, para derreter e para fazer gás desses elementos, não precisa ser a temperatura tão alta. Depois nós temos ali, são maus condutores de calor e de eletricidade. Então eles não são bons para conduzir a corrente elétrica e para conduzir o calor. Ou seja, se eles são maus condutores de calor, quer dizer que eles são isolantes térmicos. Eles servem como isolante térmico. Beleza, vamos dar uma olhadinha nas alternativas lá? Nós temos o seguinte: são líquidos em condição ambiente? São líquidos? Só líquidos? Não, né? Depois aqui, ó, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos em condições ambiente. Então, vamos assinalar essa daqui. Depois, são maus condutores de corrente elétrica ou são bons condutores de corrente elétrica?
Eles são maus condutores de corrente elétrica. Depois, possuem baixas temperaturas de fusão e ebulição ou possuem altas temperaturas de fusão e ebulição? Acabamos de ver que eles possuem baixa temperatura de fusão e ebulição. Beleza? É o contrário dos metais ali, tanto na questão de corrente elétrica quanto na questão de fusão e ebulição. Ok? Vamos para a próxima. Então, nós temos aqui a número 12, está dizendo assim, assinale as duas características dos gases nobres. Vamos dar uma olhadinha nos gases nobres lá no texto? Os gases nobres estão aqui, ó. Vou subir aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. Opa, tem que subir aqui, ó. Assim. Aí está dizendo assim, ó. Os gases nobres são encontrados no estado gasoso em condição ambiente. Então, isso aqui já é uma característica. Gasoso em condição ambiente. Entre suas características, vale-se citar grande estabilidade. Então, eles são estáveis, ou seja, eles têm baixa tendência de se combinar com os outros elementos. Eles não gostam de fazer combinação química, os gases nobres. Apenas os gases nobres, que eles estão no grupo 18, encontram-se isolados na natureza. Então, só eles, só os gases nobres são encontrados sozinhos na natureza. Por exemplo, o hélio. O hélio faz parte dos gases nobres. O hélio ele fica sozinho, ele não se combina com o outro. Tipo o carbono. O carbono ele gosta de se combinar com o oxigênio, formar CO2, gás carbônico, formar monóxido de carbono, CO. O hélio não, o hélio gosta de ficar sozinho. O hélio, neônio, xenônio, criptônio, eles gostam de ficar sozinhos. O argônio. Então tá, vamos lá. Aí diz assim. É... Aí aqui não interessa, vamos para baixo ali, ó. Aqui também não interessa. Então, esse parágrafo aqui é o que nos interessa. Então, vamos ler de novo aqui, ó. São encontrados no estado gasoso, né? Eles têm grande estabilidade, baixa tendência de se combinar e apenas os gases nobres encontram-se isolados na natureza. Então, vamos lá para as alternativas. Assinale duas características. São sólidos em condições ambientes? Opa, tem que baixar aqui para vocês. Duas características. São sólidos em condições ambientes? Não. São gasosos? Sim, são gasosos. Tem baixa tendência de se combinar ou tem alta tendência de se combinar? Eles têm baixa tendência de se combinar. Eles não gostam de se combinar. São encontrados isolados. Beleza? Então vamos já subir aqui para o número 13. A número 13 ela é uma coluna enorme aqui, ó. E a gente tem que arrastar aqui para ver, ó. Vou deixar assim no meio aqui, ó. Ó, tá separado aqui, ó. Metais alcalino-terrosos, halogênios, grupo do boro, calcogênios, gases nobres, grupo do carbono, metais de transição, grupo do nitrogênio, metais alcalinos. Tá? Eu vou pegar a tabela periódica e vou editar ela para a gente poder verificar. Vou fazer rapidinho, eu faço aqui. Aqui. Vou colocar aqui para edição. Vou colocar ela para edição aqui. Vou fazer assim agora. Vou puxar ela para cá. Diminuir um pouquinho. Aí. Vamos lá. Aqui eu tenho a tabela toda. E nós temos assim, ó. Nós vimos fazer a anotação aqui, ó. Esse primeiro grupo que está aqui, ó. Esse aqui, nós vimos que é o grupo dos alcalinos. Alcalinos. E o segundo grupo aqui, nós vimos que eles se chamam alcalinos terrosos. Vou colocar assim, ó, terrosos. Do número 3 até o 12 são metais de transição ou elementos de transição, tá? Bom, eles são metais, esses aqui também são metais, tá? Os alcalinos e os alcalinos terrosos também são metais. Agora aqui no 13, no 13 nós temos o grupo do boro. Aqui no 14 nós temos o grupo do carbono. Aqui no 15 nós temos o grupo do nitrogênio. E aqui no oxigênio, aí nós vamos dar um nome aqui. Esses aqui são os calcogênios. Vou deixar calque aqui, de calcogênios. E o 17 são os halogênios. Vou colocar de halogênios. E aqui por último nós temos os gases nobres, assim. Então vamos olhar de novo aqui. Alcalinos, vou destacar aqui de amarelo. Alcalinos terrosos, os metais ou elementos de transição,
Depois nós temos aqui o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio. Aí nós temos os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Ok? Esses são o nome desses grupos aí. Então vamos dar uma olhadinha lá na tabela, lá nas alternativas. Nós temos aqui primeiro, ó, metais alcalino-terrosos. Quem são os metais alcalino-terrosos? Opa, aqui. Os metais alcalino-terrosos estão aqui, ó. É a família 2, ou grupo 2. Então vamos assinalar lá. Opa, grupo 2 aqui, ó. Só a gente marcar aqui 2. Certo? Depois os halogênios. Quem são os halogênios? Os halogênios estão aqui, ó. Olha lá, é o 17. Vamos marcar lá o 17. 17, tá aqui. Depois o grupo do boro. Grupo do boro. Tá aqui, ó, o grupo do boro, ó. O boro aqui. 13. Vamos marcar lá 13. Grupo do boro, 13. Depois os calcogênios. Quem são os calcogênios? Calcogênios estão aqui, ó. Ó, 15. Calcogênios. Vamos lá, marcar o 15 para o calcogênios. Olha lá. Gases nobres. Vamos ver quem são os gases nobres. Os gases nobres são os últimos aqui, ó. 18. Vamos marcar lá 18 para os gases nobres. Depois que grupo do carbono. O grupo do carbono está aqui, ó. 14. Grupo do carbono. Vamos lá marcar aqui 14. Depois metais de transição. Metais de transição é esse grandão aqui no meio, esse monte aqui no meio. Do 3 até o 12. Vamos lá marcar. Do 3 até o 12 está aqui, ó. 3 ao 12. Depois grupo do nitrogênio. Está aqui o grupo do nitrogênio, é o 15. Vamos lá. Está aqui o 15. 15. Opa, eu marquei errado os calcogênios aqui, ó. Vou voltar lá nos calcogênios que eu marquei errado. Calcogênios é 16 aqui, ó. 16. A flechinha ali tá enganando ali. 16 aqui, ó. Calcogênios é 16. Isso, vai dar certo. Metais alcalinos. Vou voltar lá nos metais alcalinos. É o primeiro aqui, ó. Embaixo de mim aqui, ó. 1. Vamos marcar alcalinos. Vamos marcar 1. Deixa eu ver se tem mais. Não, acabou. É isso. Aí fica assim. Vamos para a próxima questão. Agora temos uma tabela periódica aqui. E está dizendo assim: observe a tabela da página 52 e a figura abaixo e responda. Qual elemento químico está localizado no período 5 e no grupo 14? Vamos dar uma olhada lá. 5 e 14. Vou pegar a canetinha aqui. Vamos lá, o período 5 está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou subir um pouquinho aqui para você poder ver. 4, 5. Aqui é o período 5, ó. Essa linha toda aqui, ó. Que é o período 5. Agora o grupo 14. Então vamos nessa linha 5 aqui. Vamos chegar lá no 14. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó o 14 aqui, ó. Grupo do carbono. Então que elemento que ele está perguntando? É o estanho. Vamos lá na questão. Aí nós temos alternativas aqui, ó. Olha aqui onde está aqui, ó. Estanho. SN aqui o símbolo. Tá? Então vamos lá. Carbono, estanho. Segundo aqui, estanho. Certo? Vamos lá para o 15. O 15 diz assim: no fim do vídeo, o professor rabiscou na tabela periódica as posições aproximadas dos elementos de acordo com suas propriedades físico-químicas. Eles estão separados na tabela por cores. Associe as cores dos elementos químicos. Se você olhar o final do vídeo, você vai ver que eu fiz os rabiscos conforme essas cores aqui, ó. Esse verde, amarelo, azul, né? Eu separei eles. Deixa eu só pegar a tabela aqui, ó. Essa aqui não está colorida, mas eu vou colocar aqui mais ou menos para vocês. Eu coloquei, vou fazer as cores que estão ali. Primeiro de verde, eu pintei mais ou menos aqui, ó. Essa parte aqui, mais ou menos aqui, tudo isso aqui são os metais. Aí, ali, deixa eu ver que cor que tá, amarelo. Amarelo, mais ou menos aqui, amarelo, estão os não metais, tá? Os não metais estão aqui. E aqui no canto, deixa eu ver que cor que ele colocou, azul. Vou colocar azul aqui também. E aqui são os gases nobres. Então, verdes são metais, amarelos são não metais e azuis são os gases nobres. A exceção aqui é o hidrogênio, porque ele é uma questão à parte. Olha só, coloquei. Olha lá, coloquei de outra cor. Ele é um caso especial, ele não é nenhum dos três, tá? Ele é ele mesmo, hidrogênio, separado, é um grupo de um só.
Ok? Então vamos dar uma olhadinha lá. Verde é metal, amarelo é não metal, azul é gás nobre. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, quem são os verdes? Os verdes são os metais. Então ali, ó, metais verdes. Depois nós temos os não metais. Não metais estão aqui, ó, são os amarelinhos. Então não metais, amarelos. E os gases nobres são os azuis. Aqui. Pronto. Ok? Beleza, só isso. Vamos para o próximo. Bom, aqui nós temos lá na página 51, nós temos alguns elementos, alguns exemplos de elementos químicos. Associe corretamente os elementos que estão nessa página com sua classificação com base nas suas propriedades físico-químicas. Então nós temos aqui as duas propriedades, metal e não metal. Aí nós temos aqui o cloro. O cloro ele é um metal ou é um não metal? Aí nós podemos olhar ou na tabela, o cloro está aqui, ó. Olha lá, o cloro está amarelo, tá vendo? O que é o amarelo mesmo? É um não metal. Ou então a gente pode olhar na página 51. Vamos dar uma olhadinha aqui na página 51. Aqui diz assim, ó. Vou procurar o cloro aqui, ó. Tá? O cloro está aqui, ó. Tá vendo ele aqui no meio? Letra B é o cloro. No texto pequenininho está dizendo que ele é o cloro. Ele é o quê? Ele é um não metal. Tá aqui, ó. Um não metal. O cloro é um não metal. Então vamos assinalar o cloro como não metal. O segundo é o mercúrio. Vamos voltar lá. O mercúrio ele está aqui em cima, ó. O que é o mercúrio? Ele é um metal. Ele é um metal. Metal líquido. Então vamos marcar lá mercúrio, metal. O bromo, vamos procurar o bromo lá. O bromo está aqui, ó. O bromo está aqui, ó. Letra C aqui, ó. Não metal. Ele é um não metal. Se eu olhar na tabela periódica, o bromo está aqui, ó. Cadê o bromo? Aqui é o bromo, ó. Ele é um halogênio. Ele é do grupo 17. É um halogênio. Ele fica embaixo do flúor e do cloro aqui na tabela. Certo? E o número atômico dele é 35. Ou seja, ele tem 35 prótons. O bromo é um não metal. Então vamos colocar ele lá. O bromo é um não metal. Depois o enxofre. O enxofre, primeiro na tabela periódica. O enxofre está aqui, ó. Aqui, ó. S. Ele é do grupo 16, ele é um calcogênio, ele fica embaixo do oxigênio, ele é amarelo, então ele é não metal. Vamos dar uma olhada lá na página. O enxofre é esse pó amarelo aqui, ó. Ele é um não, tá aqui, ó, não metal, tá bom? O enxofre é um exemplo de não metal. Então vamos anotar aqui enxofre não metal. Por último, o cobre. O cobre está lá na página, o cobre na tabela está aqui, ó. Aqui no meio, ó. Aqui o cobre, ó. Ele é do grupo 11. 11. Ele é um metal de transição, ou elemento de transição. Então, mas se você olhar lá na página, ele está aqui em cima, olha o fio aqui, ó, o fio de cobre, ele está no grupo dos metais, ele é um exemplo de metais. Então vamos assinalar lá, cobre é um metal. Só isso. Aí acabou, enviou e vai ter a sua nota, né? Esse aqui, se eu não me engano, dá para você editar. Se você errou bastante, você pode consertar e ficar com uma nota boa. Beleza? Valeu, pessoal. É isso. Já já tem mais atividade. Abraço. Até.